Olá, poeta aqui. Bom, hoje eu queria falar sobre o caso da Jennifer Castro, a menina do avião. E é bem interessante como as pessoas que não têm nenhum objetivo em impactar a vida das pessoas, em fazer as coisas acontecerem, muitas vezes acaba tendo louros e tendo objetivos alcançados ali sem mais nem menos. E o caso dessa pessoa traz para mim um grande aprendizado, principalmente pensando que nós brasileiros estamos sempre buscando heróis e sempre carente de alguém para solucionar os nossos problemas. E o caso dessa moça para mim, ele é bem interessante porque do nada ela se transformou numa influenciadora com mais de 2 milhões de pessoas seguindo e colhendo frutos aí de publicidades com valores muito altos que não justifica o que essa pessoa ela gerou para a sociedade. E obviamente não tira o fato dela ter sido exposta. Se não fosse por isso, ela não seria conhecida. Era uma pessoa extremamente comum, que trabalha no banco e etc, e não teria uma relevância. Mas hoje o brasileiro ele escolheu ela para ser o seu representante aí dos direitos dos jovens oprimidos. E isso me trouxe uma reflexão que a gente não pode deixar isso acontecer, uma vez que você está vivendo num mundo onde pessoas aleatórias têm alcançado a fama por nada, não apresentaram valor nenhum para a sociedade e muitas vezes acabam ali tendo benefícios. No caso dela, obviamente ela sofreu isso e ninguém tirou mérito, mas foi se descoberto ali que a narrativa que foi criada não era bem assim e agora as pessoas estão a cancelando. Mas obviamente já todo o estardalhaço foi feito. A gente sabe que a vida útil dessa pessoa publicamente vai ser curta, assim como foi do mendigo, do Planaltina, assim como foi Luva de Pedreiro e tantas outras pessoas, porque o brasileiro ele se identifica, né, com muitas coisas, principalmente quando as pessoas são oprimidas, quando as pessoas são desrespeitadas, e isso acontece numa esfera muito grande no Brasil. Tem casos que a gente nem sabe. Eu mesmo já tive vários contextos, principalmente em voos semelhantes, e claro que ninguém nunca me expôs ali publicamente, mas já aconteceu sim de sofrer algumas coisas. Inclusive, em Manaus, eu fui impedido de entrar no avião. Na frente de um monte de pessoas, eu fui ali humilhado, desrespeitado pela empresa que prestava serviço. Eles não deixaram entrar, eu perdi o voo, perdi rios de dinheiro também naquela ocasião. E ainda perdi o processo na justiça para essa companhia aérea, que para mim foi a coisa mais triste. Mas são aprendizados, e no caso da Jennifer, a gente vê que ela é uma pessoa que não está acostumada com isso, né? Ela está fazendo as publicidades e meio constrangida, falando ali com os seguidores que ela recebeu de forma mais comedida. Acredito que ao longo do tempo ela vai aprender, porque uma assessoria vai com certeza instruir, assim como fizeram com outras pessoas. Aquele Davi do Big Brother, por exemplo, foi um caso clássico de uma pessoa que ancedeu e ao mesmo tempo destruiu a sua própria reputação digital. E tantos outros, né? A própria Ana Paula Minerato, que a gente falou no último vídeo aí sobre o racismo contra a Nanda. Então a gente vê que o brasileiro ele gosta disso, ele gosta da polêmica, ele gosta de ter um partido, de ter um herói, de ter uma pessoa que é, vai trazer ali para ele conforto e muitas vezes sem fazer nada. No caso da Jennifer, ela não fez nada, ela só existiu, estava no momento certo e ficou conhecida no Brasil inteiro, falada no Brasil inteiro, pelo fato dela ter se recusado de oferecer a sua poltrona para uma criança.
E num contexto, acho que particular, acredito que se não fosse a exposição na educação, etc., talvez ela deveria ceder sim para essa criança e etc. Mas nunca saberemos, como diria o Moreno Tatuado. Ah, e eu penso que a gente tem que aprender com tudo isso. Às vezes o anonimato ele é importante, ele faz parte. Eu estou aqui na internet me expondo, muitas vezes para alcançar as pessoas, e o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. E é isso, eu acho que a gente tem que atrair quem quer ser atraído, a gente tem que falar com quem quer conversar conosco. E a minha mensagem ela é para todos, independente de qualquer contexto, a gente está aqui para aprender e fazer com que as coisas elas possam evoluir. E eu estou sempre buscando aprender, e nesse caso da Jennifer eu aprendi bastante. Eu já estou há um ano mais ou menos criando conteúdo para internet, tanto no YouTube quanto no Instagram. E é difícil crescer aqui, é um trabalho diário, mas todos os dias eu vou procurando criar o meu melhor, fazer vídeos melhores, falar de temas interessantes. A gente vai utilizar, por exemplo, temas da atualidade para aprender alguma coisa. No caso dela, é isso que aconteceu. E a gente tem que parar de idolatrar as pessoas. Eu não devo ser idolatrado, você não deve ser idolatrado, a Jennifer não deve ser idolatrada. Nós temos que sim se espelhar em exemplos bons e também nos exemplos maus para que a gente possa não fazê-lo e aprender com eles. Mas no final das contas, o que importa é o que a gente tem feito para evoluir e mudar a nossa vida. Eu tenho trabalhado bastante, eu tenho me esmerado, eu tenho tentado evoluir, eu tenho procurado fazer coisas para que eu possa cada vez mais crescer como indivíduo, crescer como profissional, e gravar vídeos no YouTube tá me ajudando a me comunicar melhor, a ter poder de síntese, entender, passar conceitos abstratos de forma mais simples e coisas que demora para você aprender. Só que quanto mais você faz, mais você tende a se tornar excelente nisso. E é isso que eu tenho buscado. Eu espero que as minhas palavras possam ajudar você, assim como tem me ajudado. Acho que o maior professor é aquele que é o grande aprendiz, então eu tô aqui para aprender, então grandes coisas e temas que eu abordo aqui é para que eu possa aprender, que eu possa evoluir, e assim a gente vive a vida, sempre buscando o melhor e fazendo com que as coisas elas possam florescer de alguma forma. Então, eu acho que esse caso da Jennifer especificamente nos mostra que a gente deve olhar mais para nós do que olhar para o exterior, porque tem muita gente buscando heróis, tem muita gente buscando alguém para se espelhar, e muitas vezes tem se espelhado em pessoas que não deveriam ser espelhadas. Isso independe de qualquer coisa. Eu não sou ninguém para julgar as pessoas, porque eu também sou falho, eu também sou errante, eu não sou perfeito e faz parte do jogo. Só que eu procuro aprender com esses exemplos e cada vez mais eu vou tentando melhorar ali como indivíduo e utilizo as plataformas digitais para compartilhar as minhas percepções e as minhas experiências. E eu acho que o que eu posso entregar para o mundo de benefício é isso, muito mais do que qualquer outra coisa, é mostrar que por mais adverso que seja o nosso cenário, por mais adverso que seja o nosso contexto, a gente está aqui para somar, para fazer com que aquelas pessoas que precisam de auxílio, que precisam de ajuda, possam ser ouvidas, possam ser ajudadas. E muitas vezes isso a gente não vai conseguir com políticos, a gente não vai conseguir isso com a mídia, mas a gente pode fazer isso num trabalho pessoal, de pessoa a pessoa, assim como esse vídeo encontra você e você pode passar isso adiante. Então eu acredito que assim, dessa forma, a gente vai conseguir espalhar a nossa mensagem, a nossa verdade e fazer com que as pessoas elas possam cada vez mais aproveitar o que a gente tem para falar. Então eu espero que você aprenda com tudo isso. Se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, deixe um comentário. Muitas pessoas que assistem o meu vídeo, elas não são inscritas, então
Se você gosta desse conteúdo, se você gosta do poeta aqui da nossa comunidade, deixa um comentário. Poeta, eu tô aqui para que eu possa saber que você gosta do que a gente está falando e que você realmente considera as nossas palavras. E tamo junto, é esse o meu recado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e vamos aprender juntos. E tamo junto, até o próximo vídeo.